Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui com um Lenovo Yoga Slim 7i com o Core Ultra 5 125H e uma Intel Arc de gráfico integrado, e hoje eu vou testar neles alguns emuladores de consoles, desde os mais leves como o PPS-PP até alguns que são pesados como o RPCS3. Esse é um vídeo que eu já estava devendo há um bom tempo, mas só consegui editar recentemente, então antes tarde do que nunca. Lembrando, como sempre, que a captura dos jogos é feita usando uma placa de captura com o segundo computador e também com o notebook na tomada usando o perfil desempenho. Combinado? Agora bora lá ver o que dá para rodar nele. Eu comecei pelo mais tranquilo para o Yoga, que é o PPS-PP no jogo God of War Ghost of Sparta, rodando em 6 vezes a resolução nativa do console. E como eu disse, ele é muito leve. Até notebooks muito mais fracos que esse vão conseguir lidar numa boa rodando a 60 FPS. Provavelmente dá para brincar até em resoluções mais altas, não tem muito o que falar, roda tranquilo. Eu também dei uma conferida em outro jogo rodando no PPS-PP, que é o Tekken 6. E ele também rodou perfeitamente. Vai cravar nos 60 FPS mesmo rodando nessa resolução que é acima da tela do notebook. Próximo é o PCS-X2, emulador de PlayStation 2, rodando primeiramente o Gran Turismo 4 com 4 vezes a resolução nativa e usando a API Vulkan. E mesmo sendo um pouco mais pesado que o PPS-PP, esse aqui rodou bem de boa também. Fica ali na faixa dos 60 FPS sem nenhum tipo de problema com stuttering. Passando para o God of War 2, eu acabei reduzindo o multiplicador de resolução para 3, porque em 4 de vez em quando caía dos 60 e o jogo ficava com uma lentidão. Mas configurando dessa forma, o Yoga crava os 60 FPS e resolve qualquer problema, entregando uma boa experiência. E para finalizar o emulador de PlayStation 2, eu conferi o jogo Burnout Revenge, ainda em Vulkan com 4 vezes a resolução interna. E esse é mais um jogo clássico do console que roda tranquilo no notebook. Não tem muito o que falar, usando os patches para desbloquear os frames, ele roda cravado nos 60. Próximo emulador é o RPCS3, rodando o God of War 3 na resolução 1280 por 720 com alguns patches ativados para melhorar o desempenho. E galera, quem já brincou com esse emulador sabe muito bem que ele exige bastante da máquina, principalmente do processador, e o God of War 3 também não é um dos títulos mais leves que dá para rodar nele. O Yoga Slim com Ultra 5 até consegue um desempenho decente em alguns momentos do jogo, próximo dos 40 FPS, mas em outros ele tem umas quedas abaixo dos 30. Então vai ser uma experiência bem inconsistente, vai depender muito do momento do jogo. Eu também conferi um outro jogo que é pesado no emulador, o primeiro Infamous, também configurado para rodar em 720p usando a API Vulkan. E a experiência aqui é muito parecida com o do God of War 3. Em algumas partes vai rodar bem acima dos 30 FPS, mas em outras cai para perto dos 20. Então, novamente, não é impossível de jogar assim, mas é um desempenho bem estável. Ainda no RPCS3, eu conferi o MotorStorm Pacific Rift, na resolução 1080p com alguns patches. E esse é um jogo que tem um excelente desempenho no emulador. O Yoga com essa configuração geralmente fica próximo dos 40 FPS, mas eu acabei limitando a 30 porque com o FPS desbloqueado,
o jogo fica com alguns bugs na câmera que atrapalham um pouco. Esses 30 FPS não são perfeitos, de vez em quando rola uma quedinha ou outra, mas é algo que raramente acontece e quando acontece, não fica longe dos 30 também. E para finalizar os jogos de PlayStation 3, eu conferi o Chaves Kart, também rodando em 1080p. E aqui o Yoga não consegue empurrar os sonhados 60 FPS, pelo menos não de forma constante. Mas não fica longe disso, geralmente um pouco acima dos 50. Então dá para jogar numa boa. Lembrando que o limitante no RPCS3 não é o gráfico integrado, tanto que ele nem chega perto de ficar em Full Load. No caso, vai ser sempre o desempenho do processador em si, e se tratando de chips e notebooks, sempre tem a questão de tentar manter o baixo consumo para segurar a temperatura, então não tem muito milagre para rodar um emulador tão pesado. Próximo é o Shed PS4. Eu rodei o jogo Bloodborne em 720p com mais algumas modificações para melhorar o desempenho. E aqui logo de cara dá para ver que o gráfico integrado é muito mais usado do que era no RPCS3. E como não tem tanta margem assim, eu acabei deixando o jogo com o limite padrão de 30 FPS. Mas infelizmente o Yoga não consegue segurar isso durante todo o tempo, pois existem algumas quedas para perto dos 26 a 27, principalmente quando acontece muita coisa na tela ao mesmo tempo. Eu não diria que é impossível de jogar, mas é uma experiência no mínimo inconsistente. Próximo emulador é o Shenmue, rodando o jogo Forza Motorsport configurado para rodar em Vulkan com a resolução original do jogo. E como vocês podem ver, o desempenho do Yoga Slim nesse jogo é horrível, mesmo rodando na resolução original dele, que é bem baixa por sinal. Ele não consegue chegar nem perto dos 30 FPS, mas nesse caso acho que dá para passar um pano, porque alguns jogos desse emulador são bem sofridos mesmo. E esse Forza não rodava legal mesmo quando testei em notebooks gamers com chips consumindo muito mais energia. Ainda no Shenmue eu conferi o Ninja Gaiden Black, também rodando em Vulkan na resolução original. E aqui a experiência já é 100% melhor do que foi no Forza. Ainda está longe de ser perfeita, logicamente, porque existem alguns stutterings, mas já dá para dizer que é algo jogável, com um FPS muito próximo dos 60. Também conferi o Eden, começando pelo Mario Odyssey, rodando na API Vulkan em resolução 1080p. E o notebook vai muito bem aqui, ele consegue entregar quase 60 FPS de forma perfeita. E eu digo quase porque pode sim ter um ou outro stuttering na hora de carregar os shaders. E isso é algo que vai acontecer mesmo em processadores mais fortes, mas dá para jogar tranquilamente, não é nada que vai estragar a experiência. Ainda no Eden, eu conferi também o Bayonetta 2 rodando em 1080p, e a experiência aqui foi muito parecida com a do Mario. É um jogo rodando boa parte do tempo cravado nos 60 FPS, com exceção das partes em que tem carregamento de shaders, que daí pode rolar uma ou outra travadinha. Enfim, pessoal, esse foi o Lenovo Yoga Slim 7i com Core Ultra 5 125H em emuladores. Como dá pra ver, ele consegue lidar bem com a maioria deles. Acho que tirando o Shenmue, que é meio quebrado, o único que eu recomendo ser mais seletivo na hora de escolher um jogo é o RPCS3, porque ele é bastante exigente em relação ao processador. E isso significa que em alguns títulos, o Yoga não vai conseguir entregar uma experiência melhor que a do console original.
Mas é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever para acompanhar mais testes no canal. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.